cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu quero que você agora feche os seus olhos, sentado mesmo, e vamos voltar lá na cruz, no momento em que ele estava morrendo, dando a sua vida por mim, por ti, por nós. Vê se você consegue ver esse momento, para poder você hoje ter um primeiro motivo, o principal motivo que nós temos de estar aqui reunidos. É ele ter morrido por nós. Oh meu Jesus, obrigado, Pai, sem merecer. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor deu a sua vida por nós. A gente não era nem nascido, quase 2000 anos atrás. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro. Amém. Glória a Jesus. Vamos então para a palavra agora. Eu quero ler aqui com vocês 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17, quando fala da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 17, capítulo 11, versículo 17, quando fala da ceia do Senhor. Boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui nesse momento para realizar a oração da noite de segunda-feira. Nós vamos realizar a oração da noite de segunda-feira em nome de Jesus. Quero convidar vocês que estão aqui no canal, que já acompanham aqui conosco. Você já está aqui no aguardo, né, da vinda de Jesus, está se preparando para a volta de Jesus. E você está aqui conosco. Você congrega em alguma denominação, você congrega aqui conosco pessoalmente, né, aqui nós temos essas pessoas que estão nos acompanhando virtualmente e esses presencialmente aqui de Itabirito. E em breve também pessoas que também vão ter seus cultos, seus momentos também presencial em Salvador, né, com o Gafarel, com o obreiro Gafarel, o pastor Gafarel. Esse título a gente não vai dar muita importância, sabe? Porque é como as pessoas perguntam para mim, como é que eu lhe chamo? Te chamo de Lira. Lira, como é seu nome? Lira, pastor Genival Lira. Porque para a pessoa reconhecer como pastor, ela tem que conhecer. Você não tem que chamar qualquer um de pastor. Você não conhece, você vê se o cara é pastor. São 5 chamados para apóstolo, que foi no tempo de Cristo. No tempo de Cristo que ele escolhe os apóstolos para fazer parte do apostolado. Eu não acredito muito eu não creio muito nessa linha de pensamento de fulano, eu vou me consagrar a apóstolo, só consagra a apóstolo fulano, apóstolo Beltrano. Eu penso de que os apóstolos que nós
temos foram os de Cristo ali, que dali se estendeu. Mas tá bom, Paulo lá no Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer: uns são chamados para apóstolo, outros são chamados para pastor, outros são chamados para evangelista, outros são chamados para profeta, que é que leva mensagem, traz mensagem, outros são chamados para mestre. Então, é um caso ali que houve do apóstolo Paulo escrever aos Efésios, mas não chega a ser uma doutrina cristã que tem que ser. Então eu não vou muito, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, o final dos tempos, do Senhor Jesus falando dos falsos profetas, dos falsos obreiros. Então a gente não vai estar muito preocupado com a nomenclatura. A gente vai estar mais voltado para o conteúdo. Você que está aqui e que está assistindo, participando há pouco tempo, pela primeira vez, talvez você não me conheça. Eu sou o pastor Genival Lira, quer dizer, estou pastor Genival Lira, mas eu sou o Genival Lira. Estou pastor Genival Lira porque o meu chamado é esse, de cuidar, tanto virtualmente como presencialmente. O meu chamado, quando eu detectei, descobri isso quando eu tinha meus 19 anos. Se eu for contar para você como foi o meu chamado, você se emociona. Porque foi o chamado de Deus. Não teve o chamado de Deus de Moisés? Quando chama lá na sarça? Não tem um chamado de Deus chamando Paulo, Saulo? Não tem um chamado de Mateus? Você também tem o seu chamado. Deus te chamou. Agora você tem que descobrir para quê, qual a sua missão, né? Uma coisa eu sei, é para abençoar, para orar, é para ser um obreiro, porque aí o obreiro, ele é como para a pessoa ela ser um apóstolo. Eu estava vendo esses dias, muito legal, é como na mão aqui, ó, é como se o apóstolo fosse esse aqui, ó, que ele vai fazer tocar em tudo, ó, vamos pensar de que aqui é o apóstolo, aqui é o profeta, aqui é o pastor, aqui é o evangelista e aqui o mestre. Então vamos pensar. Então, ó, o mestre ele não toca em todos, ele não pode ser pastor, mestre, ele não pode ser evangelista, ele não pode. Já o apóstolo, que começa de Cristo, são os escolhidos de Cristo, o apóstolo, Mateus, Marcos não foi não, Mateus, João, Bartolomeu, Pedro, Tiago, e os 12 apóstolos, você vê que ele vai tocar em todos, ó, vai ser profeta, vai ser pastor, ó, tocando, vai ser evangelista, viu? E vai ser mestre. Então tem esses requisitos para ser apóstolo, é muito difícil, né? E não é assim, eu vou jogar azeite na minha cabeça e vou me consagrar a apóstolo. Ai, meu pai, muitas vezes a gente vê muita carnalidade, mais carne do que espiritualidade, até porque não é o título que vai, né? E é uma coisa que a gente vai procurar trabalhar muito aqui no nosso ministério, mostrando que o título não importa, o que vai valer é o conteúdo, os frutos. Os frutos. Vamos orar. Hoje eu vou trazer para vocês a mensagem de domingo à noite, agora que foi Santa Ceia, eu vou trazer para vocês a oração, a mensagem, só a mensagem. Mas vamos orar agora, nesse momento. Eu quero fazer aqui um agradecimento e uma oração, né? Um agradecimento pelos dizimistas, vocês dizimistas que estão dizimando aqui o ministério. Estou pedindo, já uma pessoa hoje, ela já me mandou uma oferta de R$30, você vê, é pouco, não é pouco, humanamente falando, é pouco. Mas você não tem noção o quanto Deus vai abençoar essa pessoa, porque ela está fazendo de coração.
né? Uma pessoa que fez isso, se ela tivesse 300 reais, ela faria com 300 reais. Se ela tivesse 3 mil, ela faria com 3 mil. Porque para ela não é questão, não é a questão de falta de amor, que tem a dedicação, o amor. E quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado em nome de Jesus. Então estou pedindo já aqui para a gente colocar o ar-condicionado. Vamos ver o ar-condicionado aqui da igreja? Porque nesse domingo agora estava um calor muito fechado, abriu as janelas, mas entrou muito mosquito. E a casa de Deus, né, um lugar para a gente estar reunido. Vamos colocar um ar-condicionado em nome de Jesus. Quem que puder ajudar, tá aí o QR Code, tá aí. Pastor, eu posso doar esse ar-condicionado? Quanto que é? Eu nem fiz pesquisa ainda. Eu vou fazer pesquisa de quanto que é um ar-condicionado desse. E a mão de obra também veio para colocar, né? Os gastos que tem. Então vamos ver isso. Tá bom? Então, vocês que quiserem ajudar, tá aí o QR Code, está também a chave do Pix. E está aí também os livros, se vocês quiserem, endereço, tem aí as informações, tá na tela. E eu oro pelos dizimistas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero orar ao Senhor, pedir ao Senhor pelos dizimistas desse ministério, que a gente está pagando aluguel, luz, água, todas as despesas a gente está mantendo. E está vindo dos teus servos, daqueles que fazem com amor, Pai. Fazem com amor, com alegria. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada dizimista, dando para ele saúde, força para trabalhar, desempenho no aspecto profissional, naquilo que ele faz. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro pela vida financeira que está incluindo saúde, excluindo a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, casamento, viver bem em família. Abençoe os dizimistas desse ministério, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, hoje é segunda-feira, é a oração que eu faço de Jeová Jiré, Deus da provisão. Toda segunda-feira eu estou realizando esta oração de Jeová Jiré, Deus da provisão, que o Senhor vai providenciar, prover. Essa é a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, eu peço também ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Pai, cada pessoa que está aqui nesse canal, esses que estão aqui, ó Pai, inscritos nesse canal, esses que estão, meu Deus, participando comigo todos os dias. Senhor, os que congregam aqui comigo presencialmente, os que estão aqui virtualmente, que a tua bênção os acompanhe. Aonde essas pessoas estiverem, o Senhor disse, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir, de obedecer, de fazer segundo os seus mandamentos, o Senhor disse, todas essas bênçãos vos acompanharão. Ao entrar, ao sair, bendito o teu cesto, bendito o fruto do teu trabalho, bendito as obras de tuas mãos, bendito. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida financeira de todas essas pessoas, pela vida física de todas essas pessoas, a vida espiritual, a vida conjugal, família, em todos os sentidos. E que essa noite de segunda-feira venha a ser a noite de muita paz, muito amor, muita união entre casal, união entre família, de muitas bênçãos sobre todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Então, é isso aí. Vamos para a mensagem, então, agora? Soltar aqui a mensagem. Eu vou ver se abro a Bíblia aqui também junto com vocês, para acompanhar aqui na tela, tá bom? Então vamos lá, vou soltar aqui para todos vocês. Vou fechar meu microfone, tá? Deixa eu travar meu microfone aqui. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Está fechada? Vocês preferem janela fechada mesmo? Está frio? Ah, o mosquito está entrando, né? Mas está entrando então pela outra.
pelo aqui, por aqui. Eu acho que a gente não vai aguentar. Nós vamos orar a Deus e Deus vai dar um ar-condicionado para a gente. Que o calor está chegando. Imagina, tudo fechadinho, é com um azinho gostoso. Para a gente estar louvando o Senhor, vai ter. Aonde que a gente coloca? A gente colocaria onde aqui, seu Gil? Tem que ser lá atrás, porque aqui já é baixinho, senão vai bater com a cabeça. Vamos botar um ar aqui, em nome de Jesus, pessoal. Em nome de Jesus, Senhor. Pela fé, nós determinamos, pela fé, que o Senhor vai nos abençoar com ar-condicionado aqui, em nome de Jesus. Amém. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, recebereis. Amém? Tudo quanto pedirdes ao Pai, recebereis. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos falar aqui da Santa Ceia. E quando o Senhor Jesus, ele mandou a gente se reunir, quando ele pega o pão e ele diz assim: isto é o meu corpo, comei em memória de mim, isto é o meu sangue, bebei em memória de mim. Então, ele está falando para a gente se reunir em santidade, para a gente se reunir em espírito, para a gente levar a sério. Aqui na igreja de Coríntios, a igreja, o povo, essas pessoas não estavam levando a sério. E é por isso que era uma igreja problemática. Como também a gente, quando a gente não leva a sério, a gente também se torna uma pessoa problemática. De alguma maneira, porque quando a gente sai fora da regra, da linha, então não tem como a gente se dar bem. Eu estou no trânsito e eu fico ultrapassando o sinal toda hora. Eu fico estacionando aonde eu não devo. Então vai chegar o momento em que eu vou ser prejudicado, porque eu estou fora. Se você trazer para o lado espiritual, é a mesma coisa. Na lei fisiológica, o que mostra, o que cada um de nós sabe o que deve comer, aquilo que é prejudicial. Comer uma comida me fez mal, então eu já estou sabendo que eu não posso comer essa comida. E a gente fica transgredindo, então naturalmente o resultado vai ser negativo. Beber bebida alcoólica, fumar cigarro, a gente já sabe. A droga, tudo isso a gente já sabe. Então o resultado disso tudo vem depois. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Que qual seria aqui a norma, a lei, para que nós possamos ceiar, para que nós possamos andar com Deus? Nós vamos aprender aqui com o exemplo da igreja de Coríntios. Quando diz assim, no livro de 1 Coríntios 11, versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, vos reunis, quando se reúnem, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Paulo dizendo, eu estou sabendo de que quando vocês se reúnem na Santa Ceia, para a cerimônia, louvar, adorar, lembrar o Senhor, quando o que Ele fez por nós na cruz, ao invés de vocês fazerem isso com amor, com união entre os irmãos, você está havendo dissensão, partidarismo, fofoquinha, briguinhas. E ele disse, e eu acredito que isso é verdade. Em outras palavras, quem me contou não para trazer fofoca, mas para que eu viesse advertir vocês, para vocês pararem com isso. Continuando o versículo, diz assim, no versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Então ele está dizendo, é até bom que isso aconteça, que esses que não são, que parecem ser, que não são, é até bom que isso aconteça, porque aí a gente vai ver
quem é verdadeiro e quem é falso. Então, como que o Senhor, ele vai saber quem é verdadeiro? Quem se manter na obediência conforme Jesus, ele falou. Quando vocês se reunirem, se reúnam em memória de mim, lembrando que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então olha o que estava acontecendo. Eles se reuniam lá na igreja de Coríntios para encher a barriga de comida, para encher a cara de, nos dias de hoje seria cachaça, mas não em memória do Senhor, não para crescer o desenvolvimento espiritual, em santidade, mas na carnalidade. Era assim que eles se reuniam. Ele diz assim no versículo 22, não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então Paulo está dizendo, olha, o que eu estou sabendo de vocês aí, de que quando vocês estão se reunindo, vocês acham que eu vou louvar vocês com isso? Eu vou admirar vocês com isso? Eu vou aplaudir vocês com essa prática de vocês, com essa atitude de vocês, com essa carnalidade de vocês? Não vou louvar vocês com isso. Ele mostra insatisfação com essa prática, com essa atitude dessa igreja de Coríntios nesse período aqui. Ele diz bem assim, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei isto em memória, comei isto e o meu corpo, porque é partido por vós para isto em memória de mim. Versículo 24. Deixa eu ler de novo. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto, quer dizer, beber do cálice, todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Então, quando eu estiver bebendo desse cálice, eu tenho que estar bebendo em memória dele. Quando eu comer deste pão, eu tenho que estar comendo em memória do seu corpo, sendo dado e partido por mim. Ele disse, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Então, quando nós estamos comendo e bebendo, nós estamos tendo parte com Cristo. E à medida em que nós estamos tendo parte com Cristo, nós vamos nos fortalecer, renovando a nossa aliança do Novo Testamento com Cristo. E aí a gente vai ter a capacidade, a condição de anunciar. Você vê que todos que participam da Santa Ceia, aqui a gente vê como um dever de anunciar a morte de Cristo. Mostrar que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. É por isso, meus amigos, que sempre na véspera ou na semana, nos 3 dias que antecedem a Santa Ceia, eu boto força no trabalho da Santa Ceia para trazer as pessoas a ceiarem. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte de mim. E eu fico ajudando as pessoas, trazendo, quantas pessoas que eu convidei? Se todas as pessoas que eu convidei, se elas estivessem aqui, não iria ter cadeiras para elas se sentarem. Não ia caber aqui no espaço. E o interessante do tanto de pessoas que dizem, pastor, eu vou. Pastor, eu irei, eu quero ir. E por que não consegue? Por que muita gente não consegue? Tirando aqueles que teve um imprevisto, tirando aqueles que
estão trabalhando, o Hélito está trabalhando, certamente estaria aqui, tantos outros. Mas e aqueles que não é por causa de um trabalho e nem por causa do imprevisto? É porque não tem mais força. Você vai entender aqui na frente, na leitura, por que muitas pessoas estão perdendo as forças, perdendo o prazer, o gosto de congregar. Quer dizer, hoje eu tenho minha condição, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho meu dinheirinho que eu ganho está aqui, eu tenho uma vidinha, minha televisão de 50 polegadas, eu tenho isso aqui, então eu não preciso, em outras palavras, eu não preciso. Quer dizer, cadê a consideração com o sacrifício de Cristo que Ele fez lá por nós, morrendo por nós? Então vamos continuar a leitura para vocês verem aqui. Aí ele diz bem assim, ó. No versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado no corpo e no sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quer dizer, não tendo consideração com a igreja do Senhor, com o corpo do Senhor. Por causa disto, ao versículo 30, há entre vós muitos fracos. Tem pessoas, pessoal, que já não consegue nem orar, já nem ora mais, não lê a Bíblia. Muitos fracos e doentes até fisicamente, doentes emocionalmente, doentes espiritualmente, e muitos que dormem. Quer dizer, tem muitos que até já morreram. E qual é a causa? Por participar da Santa Ceia do Senhor indignamente. Eu vou explicar isso aí. Aí, para terminar a leitura, a gente diz assim, no versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então você vê de que Paulo, ele recebe notícias de como estava a igreja de Coríntios, quando se reuniam para a Santa Ceia. Por isso, a gente não sabe até onde isso é verdade, porque são os historiadores falando da igreja de Coríntios, que existia até mesmo um lugar chamado vomitório, que eles comiam tanto na Santa Ceia, que eles iam lá, botavam o dedo na garganta para vomitar, para esvaziar, para poder comer de novo e ficar assim, de tanta carnalidade, de tanta prática, rituais indecentes, glutonaria. Isso fora as outras coisas, por isso que ele diz, quanto às outras coisas, eu vou falar com vocês quando eu estiver aí. E aí a gente vê por que a igreja de Coríntios era uma igreja problemática. Aí a gente vê por que tem muitas pessoas que a vida dela é um problema, ela é problemática. Começa pela sua vida espiritual. Ela não tem força para orar. Ela não tem disposição para ler a Bíblia. Quando lê, pega a Bíblia e começa a ler, dá sono. Quando dá sono, ela não tem como adquirir um conhecimento, um entendimento, que ela termina dormindo sobre a Bíblia. Quantas pessoas que não têm força para vir à igreja, para congregar, para jejuar, para se santificar. Então o problema dela já começa espiritualmente falando. Pelo fato dela não ter essa consideração, pessoal, olhando para o que o Senhor Jesus fez. Então, quando a gente lia no passado, quando lia no passado isso aqui, que qualquer um que participar indignamente,
Aparentemente parecia ser, e eu interpretava assim, e eu até cheguei a ensinar, dizendo que as pessoas no pecado, que não poderia participar. Aí entrava aquelas doutrinas dos homens, quem não é casado não pode participar da Santa Ceia. Se não é batizado, não pode participar da Santa Ceia. Quem é amigado, não pode participar da Santa Ceia. Um bocado de coisa que não pode, que a gente aprendeu dentro da doutrina cristã. Homens, doutrina dos homens, que a Bíblia não está mostrando aqui, de que é para a gente comer do pão ou participar da Santa Ceia, se é casado, se for para participar da Santa Ceia, quem é santo, quem é purificado, santificado, ninguém vai participar. Quem é que vai comer do pão e beber do cálice? Então, você vê de que ele está mostrando aqui no versículo, quando diz assim, examine-se, vem comigo pessoal, examine-se a si mesmo, portanto, examine-se a si mesmo. Versículo 28. Olha aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor, não discernindo o sacrifício de Jesus, a igreja que Jesus formou, o povo, a consideração. Sabe, quando a pessoa ela não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, quando ela não reconhece que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, ela é indigna de participar da Santa Ceia. Mas quando ela reconhece que Jesus morreu, ressuscitou por nós, pelo pecador, você vê, se for para alguém participar da Santa Ceia, se for santo, ninguém vai participar. Lá atrás, quando teve a primeira Páscoa, a primeiro cordeiro que foi morto, lá com Moisés, quando Moisés, ele recebeu a ordem do Senhor, Deus dizendo para ele, Moisés, fala para o povo matar um cordeiro. Então mata um cordeiro, assa esse cordeiro e come esse cordeiro. Ali já foi a primeira Santa Ceia, na saída do povo do Egito para a terra prometida. Lá atrás, Moisés. Agora, Deus mandou Moisés falar somente para os santos, os purificados, os justos, os fiéis, fazer isso para todos. A mesma coisa Cristo. Cristo, ele é para todos, todos os pecadores. O Senhor, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, quem é digno de participar da Santa Ceia? Quem aceita Jesus Cristo como Salvador. Quem reconhece Jesus Cristo como Salvador. Você está aqui, nós vamos ceiar. Você reconhece Jesus Cristo como Salvador? Sim, reconhece. Você crê que Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele enviou Jesus Cristo. Jesus nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que Jesus foi morto e crucificado, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai. Você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você reconhece que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, por nós? Sim, então você está apto para participar da ceia. Acabou. É isso que significa aqui, examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Não é uma questão de se está casado, se é batizado, se não é. Não entra a doutrina dos homens. Aonde está escrito aqui na Bíblia Sagrada de que para participar da Santa Ceia tem que ser batizado? Aonde que está escrito aqui na Bíblia Sagrada que para participar da Santa Ceia tem que ser casado? Que tem que ter 6 meses frequentando a igreja denominacional. O resto é doutrina dos homens. O resto é doutrina de homens. Então, nesta noite aqui, vocês que estão aqui,
comam do corpo de Cristo e tenham parte de Cristo, se você reconhece que Ele é o Salvador, o nosso Senhor. Amém, gente? Acabou. Se você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, e Ele rogou ao Pai o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar e nos abençoar. Coma do pão, beba do cálice e tenha parte com Cristo, porque o Senhor Jesus diz: quem não comer da minha carne não tem parte de mim. E quem é que não vai comer da carne de Cristo? Os incrédulos, quem rejeita Jesus, quem não aceita Jesus, quem é indigno. É isso que é ser indigno, quando a pessoa não acredita que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, e ele zomba, ele zoa, fica zoando das coisas sagradas. Esse é indigno. E é o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios. Eles estavam bagunçando, eles iam lá para comer, beber, encher a barriga, se embriagar, tudo na carnalidade. No entanto, nós aqui nos reunimos todos os terceiros domingos do mês em santidade, lembrando do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Como nós vamos agora comer, lembrando em memória dele. E no momento em que nós estivermos aqui comendo, bebendo em memória dele, vai haver uma renovação em cada um de nós. E nós vamos anunciar a morte e a ressurreição dele. No trabalho, em casa, na rua, aonde a gente estiver, a gente vai falar para Jesus. Você não vai ficar aquela coisa de trazer para a minha igreja. Vem na minha igreja para ter mais um na sua igreja. Então você vai evangelizar para poder ter mais um na sua igreja, para cobrir as cadeiras que estão vazias? Ou você está preocupado com o reino de Deus? Porque não importa, eu quando estou evangelizando, eu falo para a pessoa assim, ó, não importa a igreja. Procure a igreja mais perto da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, e a igreja que interpreta a denominação, a igreja denominacional, que interpreta a Bíblia Sagrada, que mais se aproxima nos contextos canônicos, nos livros inspirados, então essa denominação, essa igreja, você pode frequentar. Se essa igreja reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, é isso aí. Todo domingo, terceiro domingo, se programa. Não fica sem cear. Não fica sem comer do pão e sem beber do cálice. Todo mês, bote na sua cabeça. Eu vou faltar o primeiro domingo, o segundo domingo, o quarto domingo, mas o terceiro eu não vou faltar. O certo é você não faltar nenhum. Não falta nenhum para poder você se renovar no Senhor. Mas na ceia do Senhor, saiba que você vai ter parte ao comer. E vocês vão ter essa experiência hoje aqui. Quem estiver doente da alma, doente do corpo, doente do espírito, seja santificado, seja curado pelo sangue de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Graças a Deus. Aleluia. Então, é isso aí, meus amigos. Eu vou... Glória a Deus. Foi maravilhoso ontem, sabe? Ontem à noite foi maravilhoso. Eu espero que vocês aqui de Itabirito, vocês não percam na próxima ceia, no próximo domingo, esteja conosco, tá? Esteja conosco, não percam. Vai ser maravilhoso. É isso aí. Pronto, terminou. Nós estamos aqui com 38 minutos de live, tudo, né? Deus abençoe todos vocês. Amanhã, na parte da manhã, 5h15, teremos o SC519. A oração quem vai fazer é a dona Valdenice Freitas. Deus abençoe a todos. Tchau.